Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação a você que nos acompanha pelas emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio em todo o Brasil. A gente continua a nossa conversa sobre a prevenção do uso de drogas, sejam drogas ilícitas ou lícitas, e buscando o entendimento acerca desse tema com um diferencial que a religião divina nos apresenta, porque assim aprendeu com Jesus. O olhar, a dimensão da eternidade do nosso espírito. Então, os impactos daquilo que nós fazemos no nosso corpo material, na nossa mente, na saúde das nossas emoções, mas também no nosso espírito eterno. A gente recebeu algumas perguntas sobre esse assunto e a gente vai trazer a resposta da religião do terceiro milênio. Você pode também trazer a sua pergunta sobre esse ou sobre outros temas pelo nosso WhatsApp, código de área 11 998318195, também pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. O nosso convidado é o ministro pregador da religião do terceiro milênio, irmão Rosiel dos Santos. Irmão Rosiel, seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, irmão Rosiel, a gente começa com a pergunta do Gilson Trindade. Ele é de Nilópolis, no Rio de Janeiro, e assim nos questionou. Do ponto de vista espiritual, o que acontece quando uma pessoa começa a fumar? Primeira coisa, é uma intensa movimentação no mundo espiritual das forças do bem. Eles não se cansam de batalhar pelo nosso benefício espiritual. Então nós vamos a uma passagem do Apocalipse de Jesus, na carta que Jesus escreve à igreja em Laodiceia, no capítulo 3, no versículo 20. O Cristo diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem é bem significativa do esforço que o mundo espiritual faz para nos despertar para os perigos, neste caso do tabagismo, dos vícios ou do vício do cigarro. Então eles batem a nossa porta. E aqui, quando estamos no corpo físico, nós muitas vezes não damos muita atenção a essa procura que o mundo espiritual faz. Então eles se socorrem quando nós vamos dormir, vamos descansar o nosso corpo físico. Eles nos levam para as regiões do mundo espiritual e lá então vão conversar, vão trabalhar com essa pessoa para falar desses prejuízos espirituais. Vão falar das várias enfermidades, como nós já vimos e conhecemos, a qualidade de vida que é consequência dessas enfermidades. São inúmeras essas enfermidades, como é de conhecimento de todos. Essas enfermidades vão causar encurtamento da nossa existência no corpo físico. E isso acarreta no não cumprimento de nossa agenda espiritual, que foi projetada para o nosso progresso aqui na Terra, para que nós pudéssemos vislumbrar no mundo espiritual e em outras vidas condições mais felizes de existência. Esse corpo espiritual também é danificado. Nós temos os centros de força e esses centros de força são danificados, são prejudicados pelo uso dessas substâncias, desse tabagismo, e isso provoca, além desse prejuízo na própria existência no mundo espiritual, porque nós necessitamos desses centros de força nesse mundo espiritual, mas para a próxima existência, porque o próximo corpo que nós vamos ter em outra vida, ele é remodelado a partir do nosso corpo espiritual, portanto, daquelas enfermidades todas que vão repassar para um próximo corpo, e esse próximo corpo vão surgir esses defeitos todos também, esses prejuízos. E um outro problema que também é muito grave: os espíritos, quando desencarnam, e eles levam consigo todos
os seus vícios, todas as suas necessidades, os seus desafios. Quando eles não têm mais corpo, eles ainda estão apegados aos prazeres da carne, eles se aproximam daqueles que são fumantes, daqueles que estão atrelados ao tabagismo, para usufruir daqueles benefícios, segundo eles, né, do vício deles, para manter essa satisfação da carne. Então são inúmeros esses prejuízos que nós temos a partir deste vício que precisamos combater com bastante energia mesmo. Eu trago aqui um conteúdo doutrinário da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que está no site da Religião Divina, que vem do próprio mundo espiritual, do irmão Bezerra de Menezes, que nos fala dessa forma. Abominem cigarros ou qualquer outro tipo de vício que gere a destruição de seus vasos físicos. Aconselhem aqueles que compartilham de suas vidas e porventura padeçam desses males que deixem de lado esses vícios, porque a quantidade e a qualidade de espíritos inferiores que se aproximam quando estamos ligados a pessoas ou situações presas à faixa vibratória tão perigosa é terrível. Vocês nem podem imaginar a nocividade disso. Irmão Bezerra de Menezes. Perfeito. Bom, a gente agradece a pergunta do Gilson Trindade, da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, confiou a religião divina esse espaço de esclarecimento, representando tanta gente. E a gente traz ainda, irmã Rosiel, a pergunta de um ouvinte, ou telespectador, que preferiu não se identificar, naturalmente esse pedido é respeitado, e assim a pessoa nos escreveu. Como a espiritualidade pode ajudar uma pessoa que decide parar de fumar, mas não consegue? Eu estou tentando há muitos anos, porém eu não tenho sucesso nas minhas tentativas e fico cada vez mais desanimada. Realmente, a presença divina, ela é constante em nossa existência. E ela sempre se faz presente. Mas para isso, para que a gente sinta essa presença divina, que é natural, ela existe, é necessário que a gente obtenha esse recurso fundamental da fé. Nós não podemos viver sem essa fé. Sem ela, nós não conseguimos vitórias. Sem ela, nós não caminhamos aqui na Terra ou no mundo espiritual com eficácia, com eficiência, com produtividade. Há uma passagem do Santo Evangelho de Jesus que os discípulos não conseguem efetivar uma determinada cura. E eles daí perguntam para Jesus, por que eles não conseguiram? Então Jesus, em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 17, versículo 20, ele nos traz exatamente essa resposta. Então diz o provedor celeste: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá, porque tudo é possível àquele que crê. O que nós precisamos é nos conectar a Deus. Ele está aí. O irmão Paiva, tendo uma mensagem, ele vai dizer: Deus está aí dando sopa, o Cristo está aí dando sopa. Isto é, está acessível para que nós possamos nos conectar, nos comungar com essa dimensão espiritual e receber essa ajuda. Mas o que nós precisamos fazer da nossa parte? Nós temos que entrar também com o nosso quinhão, nós temos que entrar também com a nossa participação. Jesus sempre antes de curar, ele fazia uma pergunta: que queres tu que eu faça? Por quê? Porque ele queria que as pessoas manifestassem a sua vontade. As pessoas estavam em oração pedindo para ele. Então a oração é um ponto fundamental, porque ela fortalece essa nossa vontade. Que queres tu que eu faça? Então é necessário, essa nossa irmã que faz essa
colocação e os outros que nos ouvem, que a gente manifeste a boa vontade. Nós queremos nos curar deste mal. Então esse esforço humano se junta a esse poder divino. O irmão Paiva Neto tem um pensamento iniciático que ele diz assim: quando a boa vontade dos homens se une à boa vontade de Deus, nada mais é impossível de ser realizado. Isso tudo vai gerar bons pensamentos. Quando nós nos conectamos pela prece e pela nossa vontade poderosa, nós vamos gerar bons pensamentos. E esses bons pensamentos serão aqueles: eu vou conseguir a cura, eu vou conseguir esse benefício, porque esse benefício é para o meu bem, para o bem da minha família, para o bem da comunidade. Eu vou construir esse poder em mim. Então, esses bons pensamentos são fundamentais para que nós obtenhamos esses recursos divinos para nos curar, seja lá do que for. É evidente que esses bons pensamentos vão nos conduzir também a criar virtudes. O vício do cigarro e o que vamos colocar no lugar dele? Uma virtude. Quando vier uma vontade de fumar, por exemplo, tenha um livro. Nós indicamos tantos livros na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Mantenha esse livro com você, é uma disciplina importante. Abra o livro e comece a ler. Você está colocando no lugar do vício uma virtude. Faça uma prece. Veja tantas pessoas que precisam do seu concurso. Hoje o mundo está passando por grandes desafios, há tantas coisas que você pode fazer para ajudar alguém. Então, isso tudo vem como a fé realizante. Isso é a fé realizante. Isso te conecta, isso nos dá força para que a gente possa vencer todos os nossos desafios. Aí poderemos dizer, como Jesus nos ensina nesta passagem: sai daqui e lança-te ao mar. Esses montes, que são essas dificuldades de todo tipo, nós retiraremos do nosso alcance, do nosso campo de batalha. Vejam o que o irmão Paiva Neto nos traz no livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na página 349 e 350. Assim ele nos ensina: não há razões para desesperança ou tristeza enquanto houver Deus. E o Criador é eterno, Jesus é eterno. O Espírito da Verdade, Paráclito, o Espírito Santo, é eterno. Eles estão aí, como diz o povo, dando sopa, esperando apenas que tenhamos confiança na sua presença. O apóstolo Paulo ensina que a fé é a substância das coisas desejadas, a comprovação no visível das coisas que estão no invisível. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Cumpre, aí o irmão Paiva retoma e nos diz: cumpre que haja fé realizante, capaz de trazê-las à terra. Essa é a mais importante das materializações. Portanto, é a materialização do bem para você, do bem para a sua comunidade, para a sua saúde física, mental, emocional. Se conecte a Deus, ao Espírito Santo, ao Cristo, e você receberá toda essa força para vencer esse desafio. Não desanime. Jamais. Se você tiver dificuldade de sozinho realizar esse trabalho, você pode se conectar com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você pode anotar, né, o WhatsApp para fazer este contato, que é o 11 99 603 1330. E um pregador da boa vontade, um embaixador da boa vontade, com toda a descrição, estará conversando, atendendo você e contribuindo para essa vitória extraordinária que você certamente conseguirá.
Sem dúvida nenhuma. A gente lembra também que existe o atendimento online da Religião Divina através do serviço Pela Vida, é pelo facebook.com/Religião de Deus. A gente agradece a participação do ministro e pregador da Religião Divina, irmão Rosiel dos Santos. Muito obrigada, irmã Rosiel. Até uma próxima oportunidade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.